Aliás, todos nós sabemos que o desenvolvimento da internet e o surgimento das redes sociais contribuíram muito para as pessoas viverem novas fórmulas de relação e de interação, né? Esse ambiente digital é também um ambiente muito especial na parte religiosa e até teológica. Esse assunto está no novo livro do escritor Moisés Sbardelotto, que é mestre e doutor em Ciências da Comunicação, graduado em jornalismo com estágio doutoral na Universidade de Roma. E eu tenho o maior prazer em recebê-lo hoje aqui no programa. Ele está lançando o livro E o Verbo se fez rede. Seja muito bem-vindo, Moisés. Que honra te receber e falar sobre esse assunto. E, na verdade, sobre essa ferramenta que é a internet também para evangelização. Com certeza, com certeza. Essa é a ideia um pouco do livro, que eu já aproveito para entregar o seu aqui pessoalmente, especialmente, que é uma tentativa de estudar, aprofundar um pouco o que acontece quando as religiões em geral, mas especialmente a nossa religião cristã, a Igreja Católica, se faz presente nesse ambiente tão diverso, tão heterogêneo, e que a gente não pode ficar fora, né? Ficar de fora. Quer dizer, as redes fazem parte da nossa vida e quando a religião se faz presente aí, mediando essas relações entre nós e com Deus, com o sagrado, muita coisa muda. Então o livro tenta aprofundar um pouco essas ideias, refletir, ajudar um pouco, dar um pouco de fundamento para quem se interessa por essas temáticas. Maravilha. Vamos sentar para a gente continuar conversando? Vem cá, Moisés, fica à vontade. Já tem uma aguinha servidinha aqui, fresquinha para você. Vamos continuar conversando, né? E a gente utilizando essa ferramenta que é a rede social para falar desse amor de Deus, para propagar o evangelho, é um bom caminho, né? Tanto para a gente que faz isso, quanto para quem recebe. Com certeza. Eu acho que é o ambiente, o conceito de rede já nos ajuda a mudar um pouco a nossa concepção. Porque muitas vezes a gente pensa a relação com Deus, ou a relação entre os fiéis de alguma religião, muito unidirecionalmente, digamos assim, né? É Deus que fala para o fiel e o fiel que simplesmente acolhe. Mas o conceito de rede nos ajuda a quebrar um pouco esse paradigma e pensar, não, Deus se relaciona com o fiel, mas o fiel se relaciona com Deus, esse fiel vai se relacionar com outros fiéis, e assim vão se dando as conexões, as interações. Então nos ajuda a pensar a religião mesmo num novo patamar, quer dizer, em que tudo está interligado, né? Muito legal. E bacana que eu percebo disso é que nessa relação e nessa interligação, as coisas vão melhorando. A gente fala muito assim, o mundo está perdido, as relações estão perdidas, mas nesse ponto não. Eu vejo, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, todo dia tem uma oração, todo dia tem uma mensagem espiritual linda, quer dizer, que faz aquele grupo, de alguma forma, elevar-se espiritualmente, né? Com certeza. E a gente vê isso, como você falava, é o WhatsApp, enfim, todas as redes sociais, né? Esse contato mais direto que a gente pode ter entre nós, digamos, entre os fiéis de uma religião, entre a comunidade, as paróquias, enfim, mas também com esse sagrado, né? Quer dizer, circula muita mensagem religiosa e eu acredito que é possível também, mediado por essas tecnologias, ter um acesso mais direto, mais intenso também com Deus, né? Como acontece, por exemplo, aqui na televisão, em que muitas mensagens são passadas, as pessoas se sentem conectadas não só com vocês, apresentadores, mas com Deus mesmo, né? E eu acredito que a internet torna isso muito mais rápido, muito mais instantâneo e chegando em qualquer lugar onde a pessoa estiver, né? Hoje com os nossos celulares, smartphones e tudo isso é em qualquer lugar e a qualquer momento, né? E isso muda bastante, para melhor, eu acredito. Isso muda para melhor. É bacana olhar por esse prisma, né? Porque a gente tem essa tendência, como eu já comentei, de ser pessimista em relação às relações humanas. E não, aqui a gente vê uma mudança para melhor. Bom, qual que foi o objetivo principal do livro? Pois é, o livro começou em 2012. Faz parte de uma pesquisa, né, acadêmica, enfim, mas começou em 2012, justamente quando a Igreja Católica deu um passo muito importante, que foi a entrada do então Papa Bento XVI no Twitter. E é engraçado porque justamente Bento XVI, a gente tem aquela imagem dele, enfim, como um papa mais idoso. Inclusive ele mesmo conta que todos os livros dele, ele é um grande teólogo, foram escritos à mão e a lápis. Era o estilo dele de escrever. E é justamente esse papa que dá esse passo de inserir a igreja, ou ele mesmo como papa, no Twitter. Então aquilo me chamou muito a atenção. E a partir daí eu comecei a pesquisar, então, todos os passos que a Igreja Católica foi dando, seja lá no Vaticano, quando eu estive lá para estudar, mas também aqui no Brasil. Então o livro apresenta um pouco o panorama dessa trajetória da Igreja nas redes e como que ela vem evangelizando, fazendo a sua missão aí nesse ambiente que é inovador, né? Muda muita coisa. Então o livro tenta
entender um pouco o que muda, né? O livro é o fruto de uma pesquisa, entendendo o que é que muda. Mas quando a gente lê esse livro, a gente também se sente desafiado a continuar atuante nessa rede, né? Certeza. E essa atuação de forma positiva, edificadora, né? Edificadora no sentido de edificar a vida do outro, ela é muito importante também. Com certeza. Para as religiões, para a religião Claro. católica também. Claro, o livro ele é focado no catolicismo, mas eu acredito que ele oferece subsídios, elementos para qualquer pessoa que queira trabalhar esse aspecto religioso nas redes, né? Seja de uma religião mais institucional, seja de religiosidades diversas, né? Mas que queira trabalhar esse lado espiritual nas redes, eu acredito que o livro oferece bons fundamentos, né? E especificamente para quem é de igreja, quem trabalha na pastoral da comunicação, padres, religiosas, leigos que se interessam pelo tema, eu acredito que o livro vai ajudar muito nesse sentido a dar elementos, né? Para ajudar na reflexão e na prática específica de cada um. E o Verbo se fez rede, religiosidades em reconstrução do ambiente digital. Que lindo, a gente não pode perder esse gancho, né? A gente não pode perder esse bonde que está aí de portas abertas. A gente tem que mergulhar nessa história também. Eu sei que tem muita gente que hoje trabalha, não só o padre, mas pessoas envolvidas na comunicação, como o Moisés acabou de falar, e que precisam desse livro aqui. Então a gente vai continuar já falando um pouquinho mais sobre ele, como, de forma prática, você pode e deve atuar nas redes sociais para evangelizar e para divulgar, para propagar aquilo que a sua igreja, a sua paróquia tem feito. A gente volta aqui já. Tá bom? Certo. Eu continuo com o Moisés Sbardelotto, falei certo? Isso aí. Para falar sobre E o Verbo se fez rede. Eu acho muito bom quando a gente traz um assunto, mas de forma prática a gente ajuda também a quem está em casa, né? E eu tenho certeza que tem muita gente interessada em saber como é que ela deve atuar de forma positiva nas redes sociais. Já que você fez toda essa pesquisa, você tem aí alguns caminhos interessantes, né? Eu acredito que sim. Tem várias coisas que a gente pode repensar também nessa prática da comunicação em rede. E uma delas, eu acredito que é ter uma presença significativa, como você falava, né? E eu acho que essa presença significativa é não diferenciar como se fossem mundos separados, aquilo que a gente vive, como se costuma dizer, no mundo real e no mundo virtual. Eu acredito que essa divisão a gente tem que esquecer, tem que deixar de lado, né? Eu acredito que hoje, tudo que nós vivemos na nossa vida cotidiana, a gente de alguma forma traduz também para esse ambiente digital. Não significam que são duas vidas separadas, é a mesma vida, só que transita por esses vários ambientes. Por isso que o título também fala em ambiente digital, porque, enfim, são vários ambientes. A gente tem a nossa vida no ambiente digital, a gente tem a nossa vida nos vários outros ambientes, social, enfim, religioso, e todos esses ambientes estão interligados. Então, eu acho que é pensar que aquilo que eu acho que é mais fundamental, como um dos capítulos vai abordar as cartas dos papas sobre a questão da religião. E o Papa Bento XVI já dizia que para quem quer comunicar a fé em rede, não se trata de fazer um bombardeio de mensagens religiosas. Até chama atenção e é meio forte, chocante, né? Não se deve fazer um bombardeio de mensagens religiosas. Mas o fundamental é ser uma presença de testemunho. Então, quer dizer, aquilo que você vive, você de alguma forma tenta traduzir isso para o ambiente digital. Mas também aquilo que você posta no ambiente digital, que seja realmente um reflexo daquilo que você vive. Senão, de nada adianta ter um belíssimo site, ter uma belíssima presença nas redes, se a pessoa que vai se encontrar com você na vida cotidiana vai ver que, né, tem coisas ali conflitantes. Então, eu acredito que isso vale também para as instituições religiosas, para as personalidades, lideranças religiosas, para sempre pensar esse conceito de rede também nesse sentido. Quer dizer, como aquilo que nós fazemos está interligado com aquilo que a gente comunica e como que aquilo que a gente comunica traduz aquilo que a gente faz na nossa prática, né? Enfim, são ambientes que estão interrelacionados. Então, acho que isso é fundamental para a gente pensar a comunicação em rede, não diferenciar uma coisa da outra, né? Bacana. Enquanto você falava, eu fiquei pensando também da importância da gente examinar o nosso próprio coração. Lembrei até daquele versículo que fala que a gente ora a Deus, né, pedindo para que Ele sonde o nosso coração também, para a gente entender qual que é a intenção desse testemunho, a intenção da divulgação, a intenção da comunicação que a gente está fazendo. E que seja uma intenção pura, e que seja a intenção de evangelização, de agradar a Deus e não de se agradar, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não correr o risco de estar se auto-bajulando, né, de se auto-propagando, né? Porque isso aí fica vazio e no final das contas a gente pode perder essa ferramenta que é tão maravilhosa. Com certeza. Eu acho que esse
esse até um dos chamados do próprio Papa Francisco hoje, né? Quando ele fala dessa ideia de uma igreja que não seja autorreferencial, né? Mas que esteja voltada para fora, em saída. E eu acredito que hoje as redes, os aplicativos, as redes sociais são essas fronteiras também da igreja, né? Muitas vezes a gente tem receio de estar ali presente, mas é um pouco desafio, quer dizer, se existem pessoas nesses ambientes, se a vida também se constitui, se constrói nesses ambientes, é a missão de cada pessoa, de cada cristão, ou enfim, de cada pessoa que se preocupa com o bem do outro, de estar aí também. Então as redes podem ser um bom espaço para que eu, como um fiel, como um religioso, esteja atento àquilo que as outras pessoas com quem eu convivo estão ali falando. Talvez ali na rede, muitas dores, muitos sofrimentos estão sendo expressados, que muitas vezes no cotidiano as pessoas não têm abertura, não têm espaço para colocar isso para fora. Então as redes, de certa forma, são também esse ambiente que muita vida está ali, muita humanidade está ali presente. Agora a gente vê muitas vezes superficialidade, a gente vê pouco alguém abrindo o coração para compartilhar dores, momentos de angústia, pedindo, por exemplo, oração, com exceção daquelas fotos que a gente vê de pessoas pedindo ajuda financeira porque alguém está precisando de uma ajuda para tratar um determinado tipo de doença. As pessoas falam muito das coisas boas da vida, né? A gente até diz que no Facebook todo mundo é feliz, né? Sim. Mas é interessante isso, usar as redes também para compartilhar um pouquinho. Claro. E eu acredito que também a gente pode ultrapassar essa barreira da superficialidade quando a gente tem um ouvido, digamos assim, atento para essas questões, né? Se a gente realmente mantém uma relação, uma interação com as pessoas, também nas redes, a gente consegue, de certa forma, relacionar aquilo que acontece na vida cotidiana com aquilo que a pessoa posta na rede e ver que muitas vezes vai ter algum paradoxo, ou vai ter, mas ela não vive isso na realidade, por que ela está postando isso, né? Então, eu acho que é ter essa atenção, essa escuta, que também pode se dar nas redes, né? E aí a gente consegue, talvez, ultrapassar essa barreira da superficialidade, dessa felicidade aparente, mas entender que, no fundo, tem outras questões em jogo, né? Então, acho que as redes são, digamos assim, uma forma de ir além daquilo que a gente vive na cotidianidade, quer dizer, é uma forma de conhecer as pessoas para além daquilo que a gente também vive no cotidiano, né? Então, enfim, é um ambiente, um instrumento muito rico para quem quer viver a sua fé, compartilhar a sua fé, especialmente no mundo de hoje, né? Que a gente não pode fugir disso. Fiquei muito feliz de você tratar desse assunto com esse carinho, com essa generosidade, porque a internet, a rede social, ela virou meio que vilã, né? A gente fala muito da preocupação do vício, da compulsão, por ficar o tempo inteiro conectado, mas tem um outro lado. Se a gente souber usar e usar para o bem, é uma ferramenta maravilhosa de transformação social. Isso é muito lindo. Obrigada, Moisés, pela sua participação, pela sua contribuição também à nossa sociedade moderna, muito que precisa entender o que é essa rede. Com certeza. Né? Estamos aqui com algo novo. Achei muito legal a sua visão. Olha, quero indicar para você a leitura do livro, para você adquirir em toda a rede Paulinas de livrarias, pelo 0800 70 100, 0800 70 100. Tem um S1 aqui? O que é S1? Não, é assim, 0800 70 100 81. 0800 70 100 81 e pelo site paulinas.com.br. É esse o telefone, é esse o site, aí você tem o Verbo se fez rede de Moisés Esbardeloto. Muito obrigada. Volta pra gente conversar mais. Com certeza. Gostei do papo. Obrigado, ótimo. Bom, fez a gente refletir e olhar sobre um novo ângulo. Que ótimo, obrigado. É bom assim, né? Eu acho muito legal.